No programa de hoje você vai conhecer um casal de empreendedores que criou uma empresa de desenvolvimento de nanotecnologia para encapsulamento de ativos utilizados em diversos segmentos industriais. Mas antes de falar sobre o trabalho que o casal desenvolve, vamos entender o significado de algumas palavras que são específicas da atividade deles. Nanotecnologia ela é uma ciência que estuda estruturas nanométricas. Um nanômetro é uma estrutura no bilionésima parte do metro, mas para fazer algo bem compreensivo, seria pegar um fiozinho de cabelo e dividir em 80 mil vezes. As pessoas conhecem, identificam cápsulas como aquelas cápsulas macroscópicas que você compra, cápsulas de gelatina, né? Na verdade, o que a Nanovetores faz são cápsulas não muito diferentes, mas muito pequenininhas, né? É um processo extremamente rigoroso, diferenciado, que nós temos equipamentos feitos sob demanda para desempenhar esse tipo de ação. Em maneira geral, nós podemos dizer que o encapsulado significa dizer que você vai ter partículas muito pequenas que vai ter um ativo lá dentro. Nós encapsulamos, enfim, nós revestimos esse ativo. Ativos é tudo que nós temos benefício, né? Um produto cosmético contendo vitamina C. A vitamina C é o ativo. O gatilho significa o desencadear, o liberar, né? Ou seja, os sistemas encapsulados da Nanovetores, todos eles têm o que a gente chama um gatilho de liberação, ou seja, é o que faz liberar o ativo. Esse gatilho pode ser uma mudança de pH, uma mudança de temperatura. Depois de esclarecer algumas palavras que serão usadas ao longo do programa, você vai saber como nasceu a Nanovetores. A ideia de montar a empresa surgiu depois de uma temporada de estudos na Europa. Com graduação e mestrado em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina, Bettina fez o doutorado em Química pela Universidade de Bordeaux, na França. Retornando ao Brasil, fomos verificar o mercado como estava, né? E nós vimos um nicho muito interessante de mercado, de não somente você ter uma tecnologia nacional para poder suprir a necessidade dos clientes da indústria cosmética, mas também de a gente levar. Hoje o que acontece é que a empresa é destaque não só no Brasil, mas no mundo, levando uma tecnologia brasileira para fora, né? Então isso é motivo de orgulho hoje para todos nós. Como todo início de uma atividade empreendedora, o começo da Nanovetores não foi fácil. Essa questão de você conseguir transpor essa, de certo modo, insegurança e uma barreira, porque você montar um negócio com uma tecnologia nova, com certeza a gente teve aí vários desafios, né? Não só do ponto de vista de você empreender, mas também você está empreendendo com inovação. E a inovação é algo, eu diria, um pouco mais difícil, porque você tem que comprovar que o que você está levando ao mercado tem realmente um diferencial. Para desenvolver os produtos e ingressar no mercado, a empresa contou com a ajuda dos governos federal e estadual. A Nanovetores, nessa trajetória de conquista de prêmios e de editais, nós acumulamos hoje em dia 3 milhões e meio de reais em editais subvencionados, né? São editais que são da fonte do FINEP, da fonte da FAPESC, o próprio prêmio STEM de inovação também é um prêmio de subvenção, onde esses recursos entram na empresa, a empresa tem que desenvolver o projeto ao qual ela apresentou durante a época de edital e tem que fazer toda a parte de contrapartida, toda a parte de prestação de contas. Então é uma situação que só ganha a segunda subvenção quem fez a primeira subvenção bem feita. Em Santa Catarina a gente tem a FAPESC, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina, que tem editais, constantemente editais abertos e várias modalidades de editais, né? Tem o Sinapse Inovação, que é justamente para estimular empresas, ideias interessantes que podem se transformar num projeto, numa empresa. Nós, logo que tivemos essa ideia que a empresa começou, nós contamos com editais de subvenção, com o PAP Subvenção de 2008, né?
Então, esse eu diria que foi um ponto fundamental para o início da empresa, porque nós temos muitos custos iniciais, nós começamos pequenos, com 2 pessoas, né? Mas contando com um edital de subvenção que nos permitiu fazer toda a parte de comprovação clínica de eficácia do nosso portfólio cosmético. E nesse caminho, o Sebrae teve importância determinante para o fortalecimento do negócio. Com o Sebrae nós tivemos esse edital, que foi conquistamos esse edital PAP de 2008, que foi em conjunto com o Sebrae, e fora isso nós temos uma proximidade para participar de alguns eventos, né? Na área de cosméticos. O Sebrae tem um grupo de empresas, de indústrias cosméticas de Santa Catarina que ele apoia, né? E nós estamos engajados também nesse grupo de empresas. Isso para nós é muito salutar, porque nós temos uma troca com fabricantes que se interessaram pela nossa tecnologia e participamos de eventos juntamente com o Sebrae, levando o que tem de diferencial no nosso estado, né? Na questão de produtos cosméticos, né? Não é talvez um setor que se destaca tanto, mas nós temos muitas empresas cosméticas interessantes e com potencial muito interessante aqui em nosso estado. Então, assim, eu vejo que essa parceria foi muito importante, né? Muito importante mesmo. O Sebrae em específico, ele participa muito de todas essas angústias, essas dores que o empreendedor tem no começo da sua trajetória. E ele dá o suporte, ele dá o amparo, né? Assim, né, como uma incubadora de negócios, como é a incubadora do Celta, o Sebrae também ele ajuda sobre os aspectos estratégicos, gerenciais, contábeis, fiscais, para que você consiga identificar qual é a melhor forma de ajustar a oportunidade de negócio que você vislumbra com o mercado que está à sua frente. Então, o Sebrae acaba sendo um grande consultor, né, que é um consultor, eu diria que num custo interessantíssimo, eu diria quase sem custo na maioria dos casos, e que te oferece uma série de possibilidades, né, de ajustar o teu produto ao mercado. Hoje a Nanovetores tem 22 funcionários, entre doutores, pós-graduandos e técnicos. A empresa é a única no mundo que desenvolve sistemas de nano e microencapsulação de ativos com tecnologia limpa em base aquosa, ou seja, utiliza técnicas patenteadas de alto desempenho com uso de insumos naturais dentro do conceito de química verde e sustentabilidade. É algo que consegue misturar de maneira muito sinérgica alta tecnologia e natureza, né? Eu acho que esse sempre é um ponto que a gente quer equilibrar. Você fazer algo altamente tecnológico, eficaz, com uma base em produtos naturais, né? Ter toda uma preocupação com a questão de sustentabilidade, ter uma preocupação com o tipo de processo que nós usamos, né? A nossa tecnologia ela é considerada uma tecnologia limpa, nós temos nos processos produtivos somente o uso de água, né? Então esse é um diferencial. Por que a gente tem cativado tanto empresas, inclusive empresas multinacionais no mundo todo? Porque os processos hoje desempenhados nessas indústrias são processos que poluem muito, são processos que não têm essa preocupação, que nós nascemos com essa preocupação em mente, né? Quando a gente fala de um negócio que envolve muita inovação para o empresário, há sempre uma série de dúvidas, né? Porque quando você trabalha com inovação, você está trabalhando com alguma coisa efetivamente nova. Então, você não sabe como o mercado vai responder ao novo, né? E nem sempre o mercado está preparado para aquele mesmo momento daquela inovação que você está apresentando. Então, o nosso principal desafio foi justamente você localizar o timing da inovação e saber em que momento, em que indústria está mais propenso a fazer aquele negócio que você está buscando. No nosso caso, o fato de a Nanovetores ter iniciado o negócio no segmento cosmético, ter ido um pouco para o segmento têxtil, foi uma das inovações que eu diria que foi de muita perspicácia nossa, minha e da Bettina, onde a gente começou a ver que haviam possibilidades que estavam sendo apresentadas para o mercado e que no segmento têxtil a gente encontrava uma velocidade melhor, ou seja, era um mercado que tinha muito mais carência de inovação. Para a Nanovetores, a inovação é a chave para se manter no mercado de alta tecnologia. A Nanovetores hoje a gente não para de inovar e a gente criou alguns conceitos, né? O conceito que a gente vê que é um conceito hoje em dia
não criamos, obviamente a gente aproveitou um conceito que é muito difundido nessa questão estratégica, é a questão do Open Innovation, né? De você inovar de forma aberta, de você inovar com o cliente. Então, quando eu desenvolvo um produto em parceria com o cliente, nós criamos uma inovação, tem parcela que é de conhecimento intrínseco e único daquele cliente e tem parcela que é conhecimento intrínseco e único da Nanovetores. Então a junção dessas ideias e dessa desenvoltura científica acaba criando produtos novos. Hoje o portfólio de clientes da Nanovetores conta com mais de 100 empresas para as quais ela desenvolve insumos que serão utilizados na fabricação de cosméticos, fármacos, alimentos e veterinário. Temos aqui empresas de Santa Catarina, a Extratos da Terra, que é uma companhia que desenvolve produtos para o segmento profissional, para a parte de massagem corporal. Temos empresas lá como a Esgandela, lá do oeste de Santa Catarina. Temos aqui empresas como a Minâncora, que está desenvolvendo um produto para aplicação na unha, que é um produto que nós desenvolvemos e que inclusive nós ganhamos o Prêmio Stemer de Inovação, que é um produto que atua principalmente no combate àquelas manchas brancas que aparecem nas unhas, né, das mulheres, dos homens, nos pés, nas mãos, dos atletas, que são manchas que normalmente o médico diagnostica como fungos e que esses produtos, na verdade esse problema é muito difícil de ser tratado e que a Nanovetores desenvolveu um sistema de altíssima permeação na lâmina unguial e que a gente consegue tratar esse problema em 4 dias. Então, assim, um produto extremamente eficaz, com uma inovação e uma facilidade de uso e principalmente com uma redução de risco. É um produto totalmente natural, desenvolvido com óleos essenciais, que é aplicado de forma tópica e que tem uma eficácia em 4 dias. Então, esse produto até que nos concedeu o Prêmio Sistema de Inovação, então assim, foi um dos principais produtos que proporcionou essa entrada da Nanovetores no mercado nacional. A empresa está ampliando o mix de clientes para outros setores da indústria, como o têxtil. De alguns anos para cá, nós começamos a investir fortemente também no têxtil, porque o têxtil é um segmento muito importante em nosso estado, né? Nós temos grandes indústrias têxteis e que é também uma área que tem sofrido muito com toda essa questão dos produtos chineses que chegaram no mercado. Enfim, era eu diria uma indústria carente de inovação para ter um diferencial mercadológico. Então, a ideia da Nanovetores em se especializar, né, em transformar a nossa tecnologia compatível para a aplicação têxtil. E como é que eu diria, que tipo de produto que o têxtil pode usufruir com a nossa tecnologia? Um produto seria o hidratante têxtil, que é um produto que já está no mercado, foi lançado pela Malve, né, usando a tecnologia da Nanovetores, que a peça têxtil, né, a peça contém cápsulas que promovem hidratação. Essa hidratação ela resiste por até 20 lavagens, né? Então, e realmente levar um bem-estar, um diferencial para a usuária para cliente, a usuária desse produto, né? A gente busca inovar em todos os segmentos da empresa, né? Tanto na parte de RH, como de estratégias, na parte de P&D. Então, nessa questão de recursos humanos, obviamente, o que a gente busca sempre é captar pessoas que estejam, né, sintonizadas, né, com o nosso momento, né, que sejam pessoas que efetivamente estejam dispostas a trabalhar numa empresa que é uma startup, que é uma empresa que está começando, é uma empresa dinâmica, é uma empresa que não tem uma estrutura extremamente rígida sobre os aspectos estruturais. Então, a gente eventualmente tem um layout com 5 pessoas numa sala, talvez um mês depois a gente já dobre, já tenha 10 pessoas e obviamente a gente nem sempre numa empresa startup você tem essa infraestrutura toda ela disponível. Então você precisa ter pessoas que realmente estejam engajadas, que realmente estejam comprometidas e que tudo mais passa a ser acessório. Por quê? Porque o objetivo é fazer a empresa crescer, o objetivo é crescer junto com a empresa. Então, invariavelmente o que a gente busca são pessoas que aceitem esse desafio. A gestão de pessoas, o que nós temos que fazer? Nós temos que treinar. Como é algo muito novo, nós não conseguimos contratar um funcionário que já venha com características para o tipo de serviço que nós precisamos. Então, são treinamentos constantes, né? Nós temos uma equipe com treinamentos regulares e constantes para realmente mostrar para eles o que é fundamental no nosso processo produtivo, o que nós não podemos variar de forma alguma para não ter comprometimento, variabilidade de lote a lote. Então isso é com treinamento de pessoal.
o que a gente tem em mente é proporcionar o bem-estar para nossas usuárias, né? Fidelizar nossos clientes e realmente crescer bastante nessa área, né? A Nanovetor está numa fase de franco crescimento, onde a gente tem uma série de grandes companhias estudando e usando os nossos produtos nos seus projetos, e que eu não tenho dúvida aí que esse ano de 2014 a gente deve ter vários grandes players do mercado lançando esses produtos para consumo no varejo, né? Nanovetores, uma pequena empresa de origem familiar que se tornou uma SA. A Nanovetores hoje ela já não é mais uma empresa familiar, porque é uma SA desde 2012, mas compartilhamos eu e o Ricardo, presidência e diretoria, né? Então, o que eu vejo de pontos positivos é que a gente tem uma sinergia nos trabalhos, né? Como vantagens, ele se ocupa da parte dele e eu da minha, sem se meter muito no assunto do outro, né? A motivação que faz o casal lutar pelo sucesso da empresa é a certeza de estar criando algo inovador que tem como foco o bem-estar das pessoas. Essa motivação ela é inerente ao empreendedor, né? O empreendedor é aquela pessoa que é obstinado, que é um dedicado, que é um perseverante, né? Então, o que nos motiva na vida cotidiana, todo dia, acordar cedo e vir trabalhar e desenvolver, dar sequência ao trabalho que está sendo desenvolvido, é justamente essa perspectiva de poder criar algo novo, né? De oferecer boas ideias, né? Para nós é muito gratificante quando você cria um produto novo, você apresenta para um cliente, esse cliente ele tem interesse, ele partilha dessa mesma ideia, ele reúne toda uma equipe de pesquisa, de marketing e monta o produto dele e vende esse produto lá na ponta, né? Tenho visto que eu tenho servido como até um ponto de inspiração para colegas que estão trilhando aí uma vida, né, um pós-doutorado, um doutorado, que começam a se inspirar e até mesmo a mandar currículos aqui para a empresa, porque até um tempo atrás, onde é que um doutor em farmácia ia trabalhar, né? Se não numa academia. Então hoje a Nanovetores tem na sua parte no nosso departamento de pesquisa, desenvolvimento e inovação, todo ele composto por mestres e doutores. Então é uma possibilidade de emprego aqui em Santa Catarina para um público que até então era bem carente de ofertas, né? No programa de hoje você conheceu uma empresa que atua no desenvolvimento de nanotecnologia para encapsulamento de ativos utilizados em diversos ramos industriais. A Nanovetores é comandada pelo casal Betina e Ricardo Ramos, que há 5 anos vislumbrou um nicho de mercado promissor em Santa Catarina. Parabéns ao casal por liderar uma das empresas mais inovadoras do estado. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!